Olá, muito bom dia. Buenos dias, good day. Vamos passar para algumas mensagens iniciais. Tenemos interpretación en español. We have translation in English. Por favor, fiquem à vontade para escolher o seu canal de preferência. É uma alegria para mim dar as boas-vindas para vocês, todos, todas e todes, nessa manhã aqui nesse cantinho do mundo. Para quem está assistindo a nossa gravação, agradecemos também pela participação, pela escuta. Hoje é um dia de celebração para a gente aqui no Fundo Casa. Estamos celebrando um percurso de 10 anos de atuação junto da Aliança Gaga. E é realmente uma alegria muito grande poder contar com a participação de tantas pessoas, de tantas vozes, de tantas batalhas, lutas, cérebros e braços na construção de um mundo mais justo, mais digno, acesso a uma água limpa, a comida saudável e tantas outras atividades importantes que as mulheres, as pessoas dissidentes do sistema binário, né, fazem ao redor do mundo e especialmente no sul global. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Purper, eu faço parte do Fundo Casa e nasci no Fundo Casa junto com a Aliança Gaga. Desde 2016 tenho o privilégio de acompanhar essa trajetória. Hoje a gente vai falar um pouco da nossa terceira publicação, Mulheres Potentes. E para isso a gente tem alguns acordos iniciais. A gente vai manter os microfones fechados durante todo o período por causa da gravação, mas a gente vai estar recolhendo perguntas, dúvidas e comentários pelo chat. E também, se tudo der tempo no final e a gente tiver um tempinho também, quem sabe a gente consegue abrir os microfones para colher algumas vozes. Então, gente, é com muita alegria que eu chamo para falar um pouquinho do Fundo Casa e da nossa atuação nessa temática de gênero e clima, a Maria Amália Souza, nossa fundadora e diretora. Amália, com muita honra te passo o bastão falador. Muito obrigada, bom dia. Fundadora, cada vez que a gente fala isso, eu vou ficando mais velha, né? Porque conforme já fizemos 21 anos, levou uns 20 para criar, então já faço as contas aí. Mas não sei se todo mundo aqui conhece, né? O Fundo Casa. Eu vou explicar um pouquinho então da nossa trajetória, que começou praticamente sempre com mulheres, né? Nos últimos anos é que a gente está tendo é, mais pessoas se juntando, porque a equipe vai crescendo, mas na verdade era o Equipe, né? Lá no começo mesmo. Mas foi uma inspiração em que o Fundo Casa foi criado de uma inspiração de ativistas do campo socioambiental que entre 80 e 90 estavam estruturando esse campo no Brasil. Então, pessoas dedicadas à proteção de todos os biomas, né, da Mata Atlântica, do Pantanal, do Cerrado, etc. E a gente vendo sempre que o maior caminho, que quem estava protegendo mesmo esses lugares eram as pessoas que sempre viveram lá. E elas não eram as pessoas objetos de apoio de ninguém, apoio financeiro, e muito pouco apoio de outro tipo também. Então a gente viu que faltava essa ponte entre o campo da filantropia que doa, filantropia no nosso caso é uma estrutura, uma referência que vem do mundo de que são estruturas criadas para doar, para fazer aportes financeiros diretos nas mãos das organizações da sociedade civil e comunitária para suas causas, para nossas causas comuns, né? Equidade de gênero, raça, de inclusão, de povos indígenas, quilombolas, ou seja, as pessoas que
que fazem a proteção real do planeta e que geralmente não tinham acesso ao recurso. Então, o desenho do Fundo Casa de ativistas para ativistas também não copiou os modelos convencionais mais hierárquicos, verticais das estruturas de financiamento das grandes fundações. A gente não queria que ser visto como os ativistas que têm dinheiro apoiando seus amigos. Então, não era que não era o que a gente ia fazer de qualquer forma. Então, a gente foi criando estruturas que são muito de processo, né, de decisão, muito horizontais, com participação de todo mundo. Cada vez que a gente consegue um recurso, a gente fala para o povo, né? Assim, a gente conecta nas redes e fala, temos recursos. Às vezes eles vêm restringidos para nós, né? É para a Amazônia, é para povo indígena, ou é para quilombola, ou é finalmente, ou é para mulheres, que já a gente sempre fica contente de ter disponibilidade de recursos para todos esses públicos. Mas às vezes é só para isso que o recurso pode ir. Então a gente fala, olha, temos aqui recursos, o que que vocês precisam? A gente desenha a chamada e a gente tem uma matriz de pontuação. Então eu quis falar sobre isso, porque eu quero que todo mundo entenda assim, que a nossa missão sempre foi ser o mais objetivo e justo possível em relação a como a gente distribui esses recursos. Em 2016, a Tamara, que está aqui, nossa parceira da Both Hands da Holanda, nos, nos convidou para um novo programa que se chama Gaga, né? Que não a gente não está traduzindo, mas quem eu acho legal explicar, né? Que é uma aliança global de fundos ambientais e fundos de mulheres em parceria na América Latina, Ásia e África, num desenho em que o recurso ele vem da Holanda em grande quantidade e ele não sai por aí inventando novas estruturas, como geralmente acontece quando alguém do norte global acessa muito recurso. Aí ele vai, contrata um monte de gente, cria um monte de escritórios, e o Gaga fez o contrário, né? A gente era parceiro, reconheceu os atores já atuando dentro desses territórios como fundos, como ONGs de referência estratégicas, e foi colocando e foi usando a nossa infraestrutura. E isso fez com que a gente conseguisse trabalhar em parceria e que a gente conseguisse, então, colocar o recurso de forma mais coordenada, compartilhada, complementar, e o Fundo Gaga foi crescendo. Já acabou meu tempo, mas vou falar mais uma coisinha. Fundo Casa entrou na Aliança Gaga porque a gente, naquele tempo, era um fundo sul-americano, porque os primeiros 5 anos da Aliança eram para os países de renda baixa da América do Sul e esses outros países. Então, a gente era o veículo de fundo ambiental que apoiava grupos no Peru, desculpa, na Bolívia e no Paraguai. Eventualmente, isso nós vamos ouvir do Eduardo, que está aqui também para falar com a gente. O Fundo Casa resolveu que a gente podia passar a nossa tecnologia, nossa compreensão, nossa atuação para outros parceiros de outros países. Então, a gente ajudou a criar o Fundo da Bolívia, do Peru, da Colômbia, Equador, Moçambique, foi criando essas alianças globais, e isso fez com que a gente voltasse a ser um fundo brasileiro, colaborando com outros fundos. Então, na segunda leva do Gaga nos últimos 5 anos, já abriu para o Brasil e para os países diretamente e para os fundos novos que entraram, que foram criados nessa nossa parceria. E a última coisa, o Fundo Casa sempre viu que mulheres são as que estão liderando a ação de proteção de territórios, a proteção climática, isso sempre foi óbvio para nós. O que a gente conseguiu com o programa Gaga foi entender melhor o campo, foi absorver melhor estruturalmente o que quer dizer isso, né? Claro, conseguir apoiar muito mais mulheres, e a gente espera que isso continue com o Gaga, né, por muitos anos, e que a gente, com certeza, já tem esse compromisso, vai continuar fazendo o que puder para que todos os seres que vivem aqui, que a gente seja parte da proteção desse planeta e de todos os seres, para que a vida continue. Muito obrigada.
Grata, Amália, pelas tuas palavras, pela inspiração de sempre. É sempre muito bom te ouvir e entender como a gente pode ir mais juntas, juntos e juntos. Agora eu passo a palavra para a Graciela Hofstein, nossa pesquisadora, escritora, aliada de muitas e muitas jornadas, para falar um pouco do estudo e do contexto que a gente está vivendo hoje, levando em consideração todos esses cenários onde as mulheres, pessoas trans, intersexo, não binárias, que são né, os alvos de apoio da Gaga no sul global e especialmente aqui do nosso contexto de Brasil, estamos vivendo. Então, Grace, te convido a pegar a palavra nesse momento. Só um minutinho, por favor. Acho que temos aqui que colocar o microfone da Grace disponível. Vai aparecer uma mensagem para você para abrir o microfone. Vamos ver se funciona. Agora sim. Vai. Obrigada, Nessa, então, e bom dia a todos, a todas e a todos. É um prazer estar integrando este painel de apresentação da publicação Mulheres Potentes, Financiando Gênero e Liderança na Ação Climática, junto a colaboradores e colaboradoras e parceiras do Fundo Casa, muitos dos quais também foram entrevistados para este estudo, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer especialmente ao Fundo Casa pela oportunidade de participar neste espaço e de contribuir com mais uma publicação desenvolvida no ano 2025, porque foram mais duas no ano passado, uma sobre a COP30 e outra sobre financiamento climático, e pela longa parceria ao longo de quase 15 anos. Gostaria de fazer um reconhecimento especial a Cris Orofeu pelo convite para participar deste trabalho, a Anessa e a Mel, que não apenas acompanharam o processo de pesquisa e desenvolvimento da publicação, mas deram um suporte técnico, material e afetivo para viabilizar a sua elaboração. E a equipe de comunicação que contribuiu com a revisão, diagramação e divulgação da publicação com tanto cuidado e dedicação. Gostaria de destacar que a minha trajetória de colaboração com a Aliança Gaga, através do Fundo Casa, se remonta aos inícios, ao ano de 2016, quando contribuí com a facilitação da primeira reunião regional dos Fundos de Mulheres e Socioambientais Latino-Americanos, realizada na cidade de Salvador, e posteriormente, em 2017, quando facilitei uma reunião de parceiros da Gaga, da Bolívia e Paraguai. Conhecer os primórdios da trajetória da aliança e o processo de construção de princípios e ações foi central para meu envolvimento nesta pesquisa e na colaboração com a publicação. Este, sem dúvida, é um momento de celebração, por duas razões. Pelo fato que o lançamento desta publicação esteja sendo realizado no contexto dos meios das mulheres, um grupo da população que vem sendo historicamente alvo de diversos ataques, violências e opressões, que foram se intensificando de forma expressiva nos últimos anos, e porque apoiar com recursos financeiros e imateriais o desenvolvimento de uma pesquisa com foco em mulheres, em pessoas dissidentes do sistema sexo-gênero, e a sua atuação na agenda socioambiental não é um fato menor, considerando o cenário de negacionismo que estamos enfrentando. Contar com pesquisas produzidas com base em evidências, isto é, a partir de dados e informações coletadas e analisadas com rigor científico, é, sem dúvida, um ato político relevante no contexto dos ataques conservadores que estamos enfrentando. Neste sentido, gostaria de destacar que a sistematização realizada a partir desta publicação responde a um objetivo estratégico: produzir conhecimento a partir da prática. Além disso, a adotar uma perspectiva de produção de conhecimento de baixo para cima, esta publicação procurou valorizar os aprendizados e saberes que emergem dos territórios e das práticas cotidianas, das organizações de base comunitária, das mulheres e das minorias políticas que colocam seus corpos para defender seus direitos, as suas trajetórias culturais e as suas ancestralidades. Registrar trajetórias, metodologias e resultados
permite valorizar experiências, visibilizar conquistas, identificar desafios persistentes e orientar futuros caminhos de fortalecimento comunitário. Ao reunir evidências quantitativas, narrativas qualitativas e percepções de múltiplos atores e atrizes, esta publicação buscou contribuir com o campo da justiça climática com enfoque de gênero, oferecendo insumos para um público amplo, envolvendo organizações sociais, pesquisadores e pesquisadoras, financiadores e financiadoras, e tomadores e tomadoras de decisão. A pesquisa partiu da avaliação do programa Gaga, para o período 2021 e 2025, da trajetória da atuação do CASA no contexto da aliança e da necessidade de compreender de forma sistemática e sistêmica os caminhos trilhados ao longo desse percurso, com a finalidade de analisar as mudanças promovidas, os resultados alcançados e os aprendizados gerados a partir da sua execução. Analisar os impactos das doações é estratégico para o Fundo Casa, já que permite evidenciar como os recursos financeiros contribuíram para fortalecer organizações e grupos de base comunitária, em sua maioria liderados por mulheres, mas também por pessoas trans, inclusive em contextos territoriais e políticos de profunda diversidade. Esse esforço da avaliação é também uma aposta política, porque parte do reconhecimento da potência da atuação desses grupos, minorias políticas, na defesa das suas comunidades, dos seus territórios, do acesso à água, da soberania alimentar e da vida em todas as suas formas, reafirmando a relevância de seu protagonismo no campo da justiça socioambiental. E certamente o nome Mulheres Potentes é também significativo, porque aponta a mostrar a potência transformadora, a capacidade de resistência e o papel estratégico que ocupam as mulheres nas lutas pelo acesso a direitos, e em pensar e agir no nível coletivo para a construção do bem comum. De fato, o feminismo é um movimento com uma forte capacidade de questionar, ao mesmo tempo, o sistema baseado no patriarcado, construído na base da desigualdade de gênero e todas as opressões e violências, e o sistema capitalista, basado na exploração de pessoas humanas e não humanas e de recursos naturais, e isto certamente não é pouca coisa. No cenário do avanço da extrema-direita e dos impactos que a onda conservadora instalada tem provocado na sociedade civil, vinculados à regressão no campo dos direitos conquistados, esta publicação busca mostrar que é possível apoiar a resistência, porque a crise que a sociedade civil está enfrentando com os cortes de financiamento não tem origem econômica, nem resulta da escassez de recursos, muito pelo contrário. Nunca foi produzida tanta riqueza, o problema radica na sua distribuição, porque ele é resultado de decisões políticas deliberadas, voltadas a desmobilizar atores e movimentos de luta e a esvaziar agendas estratégicas de fortalecimento da democracia, pejorativamente denominadas agendas woke. E, de fato, as mulheres e as pessoas dissidentes do sistema sexogênero, as comunidades indígenas e os afrodescendentes têm sido atores e atrizes relevantes da resistência pela sua capacidade de promover transformações políticas em diversos âmbitos e formas de vida. E é por essa razão que os cortes de financiamento têm como principal alvo esses grupos e deve ser entendida como uma reação e retaliação do poder perante os questionamentos profundos ao sistema instituído, pela capacidade de contestar o sistema político dominante e a ordem social estabelecida. A estrutura desta publicação está organizada em 6 partes. A primeira apresenta o percurso metodológico da avaliação e seus eixos analíticos. A segunda analisa a trajetória da Aliança Gaga, os desafios institucionais e os contextos políticos que guiaram a sua atuação. A terceira aborda a trajetória do Fundo Casa no âmbito da aliança, detalhando recursos mobilizados e doados e as parcerias construídas. No contexto das parcerias, é importante destacar a participação do Fundo Positivo, através da iniciativa Transformando a Crise Climática de Territórios em Contexto de Transfobia Ambiental, que possibilitou avanços significativos na construção da intersecção da agenda de clima com a de gênero, com foco em populações trans e travestis, colocando o conceito e a prática da transfobia ambiental e climática no centro. Por sua vez,
a quarta e a quinta parte se concentram na avaliação do programa, no perfil das organizações apoiadas, nos resultados alcançados, incluindo um estudo de caso emblemático que é a Fundação Socioambiental Semilla, aqui está Eduardo com a gente, né, da Bolívia, analisando a sua trajetória na aliança e na parceria com o Fundo Casa. A sexta parte discute os impactos do programa na votação do fundo, que implicou na inclusão da perspectiva de gênero em todos os programas de forma transversal e interseccional e traz reflexões sobre o legado da Gaga e dos desafios para sua continuidade. Mais que uma estrutura analítica, este trabalho é o resultado de um processo coletivo de escuta e colaboração. Esta publicação só foi possível graças à generosidade e disponibilidade de todas as pessoas entrevistadas que compartilharam suas experiências, aprendizados e visões de futuro. Reconhecemos igualmente o cuidado e o rigor presentes nos relatórios elaborados pelas organizações apoiadas e sistematicamente coletados pelo Fundo Casa, que contribuíram de forma decisiva para a análise aqui apresentada. A cada uma dessas pessoas, coletivos e organizações, muitas delas integrantes deste papel, gostaria de expressar um profundo reconhecimento, já que é da multiplicidade das vozes, práticas e territórios que se constrói uma filantropia comunitária viva, feminista e transfeminista, não binária e transformadora. Muito obrigada. E eu gostaria de pedir aqui, se for possível, para a Tílio, a equipe de comunicação, mostrar um pouquinho a cara da publicação, se for possível, para vocês verem, né, de que se trata, né? Ficou linda a publicação, um trabalho precioso e, enfim, convidando todo mundo a ler, porque tem realmente informações muito valiosas, depoimentos muito importantes, mostrando resultados realmente expressivos com relação à importância desse tipo de aliança colaborativa, né? Com foco em mulheres, com foco na resistência, com foco em pessoas trans, travestis. E muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Grace, pela parceria de sempre. É realmente uma história muito bonita, né? São 10 anos de caminhada, de abraços, de lágrimas, de lutas, de muitas conquistas. Ao longo desse tempo, a gente consegue perceber o quanto foi realizado e o quanto foi avançado em termos de união, de intercâmbio, de compartilhamento, né? Quando uma cai, a outra levanta, e assim nós seguimos. E vemos que essa trajetória é realmente muito potente e muito gratificante. Eu, pessoalmente, estou aqui segurando as lágrimas, mas vamos lá, que nós seguimos com uma conversa na sala de casa, esse bate-papo. E com muita alegria agora, eu chamo a Maria Divanira Medeiros. Mira, você está conosco? Peço para os meus colegas liberarem o microfone. A Nira estava com algumas questões técnicas de acesso ao Zoom, gente. Então, não estou 100% certa que ela conseguiu entrar. Vamos ver se ela consegue Consegui, aparecer. Vanessa. Vá, Nira, seja muito, muito bem-vinda. É uma alegria para a gente te receber aqui. Se for possível, abrir sua câmera, senão a gente compreende também que a questão tecnológica nos atravessa diariamente, né? Ai, que bom te ver. Obrigada pela tua Obrigada. presença, teu tempo. Te convido, Nira, a comentar com a gente que está aqui nesse espaço sobre a experiência que foi receber um apoio dentro da Aliança Gaga e os resultados que vocês atingiram aí na comunidade, né? A Nira representa o povo Arapiuns. Fala um pouquinho para a gente como é que foi a tua trajetória. Obrigada. Frangara, fundo casa. É um prazer enorme, né, estar mais uma vez participando com vocês dessa roda de conversa para falar sobre a importância do apoio de vocês em nosso território, na nossa organização. Sabemos que a nossa luta ela é diária e a gente conta muito com o apoio das pessoas de fora que vê as nossas necessidades quando nós buscamos e mandamos os nossos relatos.
e dizer para vocês que eu estou muitíssimo feliz pela segunda vez de estar participando com vocês e conto outras vezes mais continuar participando. A nossa organização está finalizando todo o processo para estar enviando de volta todos os nossos relatórios, mas eu quero dizer assim que o apoio do Fundo Casa ele foi muitíssimo importante para o nosso trabalho dentro do território. Hoje, como organização, eu faço parte de 3 aldeias dentro do território. Dentro dessas 3 aldeias, eu levo a conscientização sobre a crise climática que nos aflige. O nosso trabalho ele evoluiu porque esse ano que passou de 2025, nós não tivemos fogo no nosso mato e a seca ela não foi também muito grande, né? Então, as nossas palestras, né, as nossas conversas com as aldeias, com as nossas lideranças, com as nossas mulheres, ela ajudou muito a fazer ainda mais as nossas famílias se preocupar com o cuidado do meio ambiente. E a gente continua trabalhando. Hoje, a nossa organização, ela ainda está finalizando justamente a nossa cartilha, que ainda ela não foi finalizada por motivos de outros recursos que ainda faltaram, e nós estamos finalizando assim que elas estiverem prontas. Então, vamos estar enviando as cópias para Fundo Casa, para outros parceiros que estiveram com a gente, para mostrar o nosso trabalho. E dizer também, Vanessa, que hoje eu me sinto muito honrada em poder fazer parte do GAGA, que levou para nós, possibilitou né, a gente chegar às outras aldeias que a gente não tinha chegado para a gente fazer o nosso trabalho. E isso ajuda muito porque nós estamos continuamos trabalhando, pedindo apoio de outros parceiros e seguindo. Inclusive, agora, esse final de semana, nós temos uma assembleia para falar sobre a demarcação do território em trabalho de demarcação. Nós estamos pensando, né, levar nossa documentação em Brasília, agora na ATL, que é justamente para falar mais ainda desse trabalho de demarcação, que a gente precisa demarcar o nosso território para a gente poder, com apoio dos nossos brigadistas e guardiões que nós temos dentro do território, dar continuidade ao nosso trabalho. E a gente continua trabalhando muito. Isso eu posso te garantir, que a proteção do território ela está sendo muito avançada, porque nós precisamos tirar de dentro do nosso território muitas pessoas que são invasores, que estão nos prejudicando. E a gente precisa trabalhar muito ainda para essa proteção dele, ser a demarcação, que é justamente para garantir as nossas futuras gerações. É isso. Grata, Nira, pela tua voz, por trazer o cenário da postura das mulheres, Arapiuns. As questões de demarcação e governança territorial são extremamente importantes. E a alegria e o privilégio é nosso de poder apoiar o trabalho de vocês, tão essencial nas nossas andanças por aí. É uma alegria recebê-la. Parabéns pela tua mobilização. Um abraço bem apertado para ti e para todas as companheiras das aldeias. Que venham muitos novos apoios e que a garantia desses direitos permaneça, né? A gente que agradece. Bom, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo aqui. E agora, com muita alegria também, eu vou convidar para falar para a gente sobre a experiência do Fundo Positivo junto com as questões de justiça climática, né? O Fundo Positivo é parceiro do Fundo Casa há muitos anos, somos parte da rede Como A, e através da Aliança Gaga nós tivemos uma oportunidade de colaboração conjunta, e vou pedir para a Élida contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, como é que
oportunidade de trazer a perspectiva da justiça climática para o trabalho positivo está ocorrendo. Hélida, te passo o bastão falador agora. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todas, a todos e todes. É um prazer estar aqui nessa manhã compartilhando um pouco da experiência do Fundo Positivo com a discussão sobre crise climática nos corpos de mulheres trans e travestis. Eu sou Hélida, sou coordenadora executiva do Fundo Positivo e, no fundo, eu faço o gerenciamento da área programática, né? O fundo, ele apoia organizações da sociedade civil que atuam no campo da saúde, HIV e AIDS e diversidade. Então, o fundo, ele apoia organizações em todo o território nacional. Né? Então, o fundo vem desenvolvendo esse trabalho ao longo dos 12 anos de atuação. E aí, primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Fundo Casa, né, pela potente atuação ao longo dos 10 anos no âmbito do programa do Gaga, né? O Fundo Casa é um grande parceiro do Fundo Positivo e, a partir do convite do Fundo Casa, que o Fundo Positivo passa a pensar os impactos da crise climática sobre os corpos de mulheres trans e travestis, né? Então, a partir dessa provocação, o fundo então passa a pensar sobre esses impactos e convoca o movimento de mulheres trans e travestis para pensar esse contexto, né? Então, nós somos muito gratos ao Fundo Casa, né, por sempre estar estreitando esses laços que potencializam diversas ações, né? Então, o Fundo Positivo, desde a sua constituição formal, ele apoia o movimento de mulheres trans e travestis em todo o território nacional, desde os movimentos de base até as redes que atuam nacionalmente, né? Então, a partir do estreitamento e da parceria com o Fundo Casa, por meio do programa do Gaga, né, foi possível foi possível no estado do Espírito Santo, né, constituir uma cozinha trans para atender mulheres em contextos de desastres climáticos impactadas pelas chuvas, né? Então, a organização apoiada no território foi o Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade Gold, do Espírito Santo, que estreitou, então, a parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento, que disponibilizava os alimentos para que, então, essa população fosse atendida em contextos de crise climática. E não só, né? Então, o projeto ele transcendeu. Hoje, a cozinha ela funciona para o atendimento de mulheres trans e travestis em situação de vulnerabilidade social, e quem coordena todo esse processo são as mulheres trans e travestis. Então, que esse é um fruto deste programa, né? E aí, a partir do desastre climático no Rio Grande do Sul, em 2024, e através dessa parceria, né, com o programa Gaga e com o Fundo Casa, foi também consolidado, né, a construção de um e-book intitulado A Transfobia Ambiental, a exclusão veio antes da água. Então, é um produto, né, que foi produzido por lideranças do movimento de mulheres trans e travestis, envolvendo universidades e o próprio movimento LGBTQIA+, mas a perspectiva deste e-book é balizar o Estado para a construção de políticas públicas voltadas para mulheres trans e travestis. Então, a principal reivindicação e mobilização política é que as mulheres trans e travestis elas sejam inseridas nos programas de habitação do Estado, né? Porque nos impactos climáticos e nos desastres, elas não são atendidas pelas políticas de Estado exatamente, né, pela sociedade não aceitar a sua identidade, né, sua identidade de gênero. Então, a ajuda humanitária não chega, né? Então, aí nós passamos, então, a discutir o conceito de transfobia ambiental e os seus impactos sobre os corpos de mulheres trans travestis,
sendo necessário, então, a construção de políticas públicas que abarcasse esse debate público, né? Então, foi um trabalho brilhante dos movimentos. Essa música que acabou o tempo? É, que acabou o tempo. Então, para finalizar, obrigada, desculpa. Nós também tivemos a publicação de um vídeo documentário que fala sobre os impactos dessa crise climática. Nós promovemos também o Seminário Nacional em parceria com o Fundo Casa, em setembro do ano passado, para potencializar a atuação política das mulheres trans e travestis na COP30, levando essas pautas. E acho que um resultado muito interessante que nós tivemos é que no estado de Roraima, no município de Boa Vista, embora ainda seja um número pequeno, mas acho que é uma pequena conquista, mas que, né, essa conquista ela se amplia, é que 10 mulheres trans e travestis foram inseridas no programa de habitação a partir da nossa incidência, a partir da nossa atuação. Então, parabéns, Fundo Casa, né, por essa movimentação, pelo Gaia e por essa parceria e por esses resultados como um todo. Obrigada. Nós que agradecemos, Hélida. A gente sempre aprende muito quando a gente trabalha em conjunto, né? Falo em nome da nossa equipe também, o quanto o aprendizado a respeito do tipo de apoio focado nas necessidades e desafios que as populações trans e travestis sofrem, especialmente nos contextos de dificuldades climáticas, é algo muito grande. A gente aprende sempre, a cada dia. E eu fico muito feliz de comunicar que a gente está apoiando grupos na chamada Reconstruir RS, que foi desenhada especificamente para dar apoio em função dos impactos da enchente de 2024 no Rio Grande do Sul. Vários grupos de diversas regiões que trabalham com essa temática, trabalham fazendo combate à transfobia ambiental e procurando situações de vida, de moradia, de trabalho mais dignas. Obrigada, Hélida, pela parceria de sempre e pela tua fala. Pessoal, eu vou chamar agora o Eduardo, que é o representante da Fundação Socioambiental Semilla, um parceiro de longa data também do Fundo Casa. O Eduardo vai contar para a gente um pouco sobre a trajetória do Hoje Semilla e da relação com a Gaga. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer há um tempo considerável, enquanto o Eduardo representava organizações que foram apoiadas dentro das chamadas de Gaga, e hoje está numa outra posição, trabalhando como um fundo socioambiental, apoiando Bolívia e Paraguai com esse contexto e esse nexo de intersecção das agendas de clima, de justiça ambiental e de gênero. Eduardo, bem-vindo. Gracias, Vanessa. ¿Me escuchas? ¿Se escucha bien? Perfeito. Bueno, eh, em, yo soy Eduardo Franco, director de la Fundación Socioambiental Semilla o el Fondo Semilla en Bolivia. No veo los 5 minutos, me pueden avisar cuando, para no pasarme del tiempo. Eh, Entonces, ahora sí. La historia de Semilla en Bolivia comienza hace poco más de 10 años. Al mismo tiempo, es una historia muy bonita porque al mismo tiempo que Gaga empezaba en Bolivia y Brasil, a inicios del año 2016, iniciaba también el proceso de Semilla. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, bueno, más jóvenes aquella vez, ahora ya con cabello un poco blanco, pero con mucha fuerza en el movimiento socioambiental, trabajando en periodismo, activismo ambiental, apoyando a comunidades y cubriendo muchos temas indígenas. Y bueno, tuvimos la posibilidad de ser apoyados por Gaga, para apoyar la defensa, ¿no? Bueno, Bolivia tiene una historia de un extractivismo socioambiental muy fuerte, y siempre los pueblos indígenas han sido muy afectados, ¿no? Por esa agenda extractivista.
Así que mientras hacíamos esos trabajos, Gaga apoyó, ¿no? Todo ese trabajo de esa defensa, esa difusión. Fondo Casa compartió con nosotros, con este grupo de jóvenes, su modelo. En ese entonces, Fondo Casa ya tenía 10 años y estaba compartiendo el modelo de fondo socioambiental con diferentes aliados, ¿no? En Sudamérica, parceros en Bolivia, Paraguay, Colombia, Perú, Ecuador. Y algo que nosotros aprendimos fue aprender haciendo, que es como se dice en Bolivia. Gaga nos enseñaba cómo se podía crear desde la base un fondo socioambiental para Bolivia que apoye las causas que nosotros mismos estábamos defendiendo y de las cuales éramos parte. Entonces, eso no pasó en un año ni en dos, ¿no? Llevó 3 años para que recién pueda nacer el año 2019 la Fundación Socioambiental Semilla. Entonces, la experiencia de Gaga apoyando, primero siendo apoyados, siendo un grupo que implementaba proyectos, luego pasamos a ser un grupo que apoyaba al Fondo Casa a ayudar a la implementación de Gaga en Bolivia, conectar toda la causa socioambiental, todos los grupos de base. Y ya en una segunda fase de Gaga, 2020-2021, ya fue Semilla, cuando ya existía, el que pudo implementar el programa Gaga en Bolivia. No solo en Bolivia, como dijo Vanessa, también en Paraguay. Entonces, a la fecha son más de 50 proyectos que han sido apoyados por Gaga y más de $250,000 que han llegado a las manos de grupos de organizaciones locales liderados por mujeres en todo Bolivia. Eh, Haber visto ser parte de las dos etapas, de ser un grupo apoyado y estar en la causa ambiental, a poder ahora apoyar el manejo del Fondo Semilla, creo que conecta todo el círculo de la historia, ¿no? Nunca nos desprendemos, seguimos siendo la causa. Yo cada vez que puedo sigo, que decía yo, Vanessa, ¿no? Esto, escribiendo reportajes ambientales, ¿no? Compartiendo las historias de los pueblos indígenas, porque es algo que seguimos apoyando, ¿no? Como semilla. Pero la historia de Gaga, creo, ha hecho posible que Bolivia pueda contar con un fondo socioambiental y que ahora ese fondo ya ha llegado a todo el territorio boliviano, ¿no? Son 7 biomas que tiene Bolivia, hemos llegado a los 7 biomas, 9 departamentos y más de 400 proyectos, ¿no? Más de 400 organizaciones locales, más de 1.3 millones de dólares que están llegando a las manos, ¿no? De estos grupos, ¿no? Entonces, Gaga ha sido parte de la historia de Semilla, del Fondo Socioambiental, y bueno, eso creo que es algo que refuerza mucho, ¿no? Refuerza mucho la historia, porque ahora Semilla es parte también de una alianza de otros 17 fondos que estamos haciendo lo mismo, ¿no? En los otros países del sur global. Estamos alcanzando a 50 países y casi juntos son casi 100 millones de dólares, llegando con esa misma metodología, ¿no? Esa misma forma que fue transmitida por Fondo Casa, ¿no? En el año 2016. Es una historia para hablar mucho, pero con gusto puedo compartir mucho más, mi contacto, y para hablar y conversar con ustedes, ¿no? Porque es, creo, muy importante continuar este proceso en otros países de América del Sur, como Chile, eh, Paraguay también, ¿no? Argentina, donde faltan más. Uruguay, ya hay un nuevo fondo, ¿no? Socioambiental en Uruguay. Pero este modelo de trabajo es muy importante, ¿no? Se puede replicar en toda América Latina y sur global, ¿no? Así que gracias y felicidades, ¿no? Fondo Casa por la publicación, ¿no? De Mujeres Potentes. Es un excelente trabajo, ¿no? Gracias.
Graças, companheiro. Obrigada, Eduardo, pelas tuas palavras e por fazer esse desenho, né, de resultados concretos de um trabalho colaborativo, integrado, que tem uma visão de respeito, de partilha. A gente juntos consegue escalar o apoio de uma forma muito respeitosa com as comunidades, muito ágil e muito segura onde os desafios socioambientais e climáticos estão acontecendo. A Aliança Fundos del Sur, que o Eduardo mencionou, é uma inspiração também no modelo, na metodologia que a Gaga nos emprestou para pensar como agir juntos e estar organizado politicamente e de uma maneira ágil e eficaz para dar conta de toda essa demanda que a gente tem nos territórios, né? Os fundos socioambientais, com esse modelo de apoio, conseguem escutar de uma maneira bem rápida e bem eficiente onde é que precisa colocar o recurso. E faz esse recurso chegar nas mãos das pessoas defensoras que estão na linha de frente, que conhecem muito melhor os territórios e que estão em melhor condição de dar respostas e soluções para esses desafios. Bueno, chegamos na nossa última fala desse bate-papo. Eu chamo nesse momento a Tamara Mor, ela é representante da Both Ends, uma parceira de longuíssima data do Fundo Casa. Conto para vocês que faz muitos anos eu estava olhando uns documentos de ata de fundação do Fundo Casa, e tá lá a assinatura de quem? Tamara. Passo para ti a palavra. Conta para a gente um pouquinho dessa experiência de apoio a mulheres, pessoas trans, intersexo e não binárias no Sul Global que a Gaga tem feito. Contigo a palavra. Thanks, Vanessa. Just to say that I'm going to talk in English because I understood there's good translation. So I hope everybody, maybe you can ask people if they have I can do it in Spanish too, but I thought Portuguese was too much. So thanks a lot for the invitation, and it's great to see that there are so many people interested in this work. And first of all, Fundo Casa asked me to share something about the importance of supporting grassroots groups led by women in the Global South. And every time I get this question, I always wonder, is there a reason why it would not be important to support women? And does anyone ever question why it is important to support groups that are led by men? Because I don't think we ever ask that question. So it's something that, the things we ask, we have to think about. So I'm Tamara, and as Amalia already said, I'm one of the founders of Gaga, representing Both Ends, which is an international environmental justice organization. And Both Ends, as has been mentioned, has been partnering with Fundo Casa since the very beginning. And also to say that Gaga, and that's also what Amalia said, is it didn't come from zero. I mean, it was built on what has been done before Gaga. So we always see that as part of the process. In this brief talk, I will share some things that I've learned in the 10-year Gaga journey and share with you. So first of all, I learned that we should not merely look at the role of women or the impact on women of certain projects or activities. Unfortunately, when we include women's rights and gender in projects and activities, this is still happening a lot. We need to assure that community women are taking the lead, that they are listened to, that they're sitting at the negotiation table, and that they are supported in their initiatives. That also means for men and international organizations to let go of control and to let go of power and give space. When women are facing threats, which are usually external threats, they are the ones who are bound to come up with responses and solutions. And women don't have any other option. They feel responsible for the well-being of their families and their communities. And their responses and solutions aren't just for them. They're for many others too. So supporting women is supporting the communities and the world. Also, women are not merely implementers of projects. They use the resources and networks and contacts when available to strengthen plans and actions that they already had.
Also for women, it's not possible to escape. They cannot easily leave or go somewhere else. So they fight for what's around them and what they depend on. What also in working in Gaga for the past 10 years became very clear to me is that women inspire other women and hopefully also other men. At the beginning of this month, we had a small meeting at the office to remember Berta Cáceres, 10 years after she was murdered. And we clearly felt that all in the room got inspired by this woman. And I'm certain this happened in many places in Latin America, but also around the world. And Berta is only one of many out of many examples. And even though the work is tough and the issues that we fight are exhausting, frustrating, and dangerous, at the same time, my experience in working with women is that they bring so much joy, creativity, energy, and laughter. I continue always to be amazed by your strength, persistence, energy, and capacity and capability to continue being positive in spite of the dangerous, challenging, and difficult situations you're in. This also has a downside, as women don't tend to complain or ask for example, mental support. So this always needs special attention. The other thing is that women don't take up leadership roles because they want to. No woman was born a women environmental human rights defender. You become one and you have to deal with it. I have to go a bit faster. And as a final point to share, supporting women on the front lines is an investment in our future. Beyond the immediate impact, their strength continues to make a difference for years and even decades. And it's great that Fondocasa is tracking these long-term effects. As I mentioned, these are just a few reasons. I can go on for 5 minutes is not really enough to highlight the importance of working or supporting women. And I'm happy to be connected, even from a distance, to so many amazing women. Many of them are here, to learn from them and to be inspired by them. And thank you, Fondocasa, for all the work and this beautiful research, which shows the world the strength and contribution of women in the fight for climate and environmental justice, a fight that deserves much more support. And I want to highlight one thing that I actually skipped, but I think it's important, that many women environmental human rights defenders are actually fighting external threats. And it's the responsibility of international organizations to look at the root causes of these external threats and for donors to support women that have no other option to fight them. And many times they spend their lives defending the rights, because their rights and their community's rights, because nobody else does. So I think here there's a responsibility, and that's why also at both ends we feel this responsibility to continue to provide this support. Thanks for this opportunity and congratulations with the report. Thanks, Vanessa. Thank you, Tamara. Grata pelas tuas palavras. Eu aproveito essa oportunidade para deixar algumas dessas perguntas e inquietações com a nossa audiência, com quem assiste a nossa gravação, né? Por que não apoiar organizações lideradas por mulheres, pessoas trans, intersexo e não binárias? Por que apoiar organizações e projetos liderados por homens? Onde estão as causas do problema? Como a gente pode se colocar como veículo de solução e de facilitar que os caminhos sejam melhorados? Falo também, acho importante a gente marcar essa questão da responsabilidade das organizações, né? Temos um papel a cumprir, que estejamos bem conscientes das nossas oportunidades de participação e de transformação das realidades que a gente quer ver hoje e deixar para o amanhã. Bom, estamos chegando ao fim da nosso bate-papo na varanda. Sei que não temos perguntas pelo chat, mas gostaria de oferecer a oportunidade, se alguém tem o desejo de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Se sim, peço por favor que levante a mão aqui no Zoom para a gente poder encaminhar.
Lembro também que essa publicação, onde a gente coleta os dados de médio e longo prazo, né, ela é a terceira. A gente tem outras duas publicações anteriores que contam a história e dos números da participação do Fundo Casa na Aliança Gaga desde 2016. Alicia, estás con la manito arriba, por favor. Sí, 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 un gusto saludarle. Yo soy Alicia Amarilla de la comunidad Repatriación Santorú y les quiero nomás comentarle que seguimos desde el momento que nos apoyaron hasta ahora fortalecidas y recién publicamos un libro. El sábado pasado se publicó un libro sobre la experiencia de las mujeres en temas de resistencia territorial y la lucha por la agroecología. Y seguimos fortalecidas, tenemos fincas agroecológicas y nuestra resistencia en el territorio es la producción agroecológica. Solo eso quería comentarle que seguimos en la misma línea y en la lucha fortalecida. Gracias. Gracias a ti, Alicia. Un abrazo fuerte, un gustazo verla outra vez. Alguém mais gostaria de trazer algum comentário, alguma partilha para esse nosso espaço? Meus colegas foram colocando no chat um link para fazer o download das publicações. Então, convido todas, todos e todos para compartilhar, para ler. Comentem com a gente o que que vocês sentiram e que a gente continue nesse trabalho conjunto de luta e defesa dos direitos, dos espaços, das pertenças e das vozes de todas as mulheres, de todas as pessoas trans, intersexo, não binárias que fazem esse trabalho de defesa dos direitos humanos ambientais. É um prazer para mim, especialmente. A Gaga foi a minha porta de entrada no fundo casa. Eu disse que eu não ia chorar, estou quase conseguindo, mas eu estou realmente muito emocionada e muito feliz de fazer parte desse universo. E muito grata a todos, todas e todos que se entregam e participam desse trabalho de lutas. Obrigada, gente.